pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan Cabral Sarmento, advogado, e estou aqui de volta para bater um papo, conversar com vocês a respeito da nossa Constituição, dar seguimento à nossa série de vídeos sobre a Constituição Federal. É claro, trazer de uma maneira resumida pontos importantes, artigos importantes no nosso dia a dia e que muita gente não tem conhecimento e que gostaria de ter uma noção básica sobre alguns pontos da nossa Constituição Federal. Bom, pessoal, como nós vimos nos vídeos anteriores, existem três poderes, né, da União: Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Hoje, nesse vídeo, eu vou tratar um pouquinho sobre o Poder Executivo, mais especificamente sobre o artigo 76 da nossa Constituição, que dá início ao capítulo 2, que trata do Poder Executivo, e a seção 1, que fala sobre o Presidente e o Vice-Presidente da República. O artigo 76, pessoal, da Constituição, ele diz o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Então ele já dá uma ideia geral, né? Quem é o chefe do Poder Executivo. Claro que isso é muito óbvio, né? O Presidente da República. Nós vimos no vídeo anterior que o sistema de governo adotado no Brasil, que a Constituição o traz, que é o sistema de governo presidencialista. Então, o Presidente da República é o chefe do Poder Executivo. No artigo 77, ele traz o seguinte: a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Então, a última eleição que nós tivemos para Presidente da República, 2018, e em 2019 assumiu o nosso presidente atual. Será considerado, parágrafo 1º, a eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Isso é importante falar porque nós vimos principalmente naquele processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, muitos falarem que o vice-presidente também teria que sofrer o pedido o processo de impeachment. E na verdade não, né, pessoal? Vimos que a responsabilidade, o crime de responsabilidade foi atribuído a Presidente da República. E é importante frisar, né, a figura do Vice-Presidente da República. Muitos não dão valor, né? Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o candidato a Vice-Presidente da República. E vimos nos últimos anos a extrema importância que temos também de analisar aqueles que concorrem ao cargo de Vice-Presidente da República. E vimos na nossa história do Brasil, né, que muitos vice-presidentes acabaram assumindo o mandato de Presidente da República, tendo em vista processos de impeachment, né? Tivemos dois nessa nossa democracia de 89 para cá. Continuando então no artigo 77, parágrafo 2º, será considerado eleito presidente candidato que registrado por partido político obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Eu frisei aqui por partido político, pessoal, porque existe no Supremo Tribunal Federal um processo tramitando que trata sobre concorrer ao cargo de Presidente da República sem ser filiado a algum partido político, né? Que contraria, obviamente, a Constituição Federal. Nos Estados Unidos, que o sistema é outro, né? Existem candidatos independentes que não são filiados a nenhum partido. E aqui no Brasil não. Aqui é obrigatório ser filiado a algum partido político para concorrer ao cargo de presidente ou qualquer cargo eletivo ou na esfera legislativa. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição e até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria absoluta, a maioria dos votos válidos. Então aqui a questão do segundo turno, né, pessoal? Também muito importante. Parágrafo 4º, também interessante. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então aqui um exemplo: se o candidato A e o candidato B foram para o segundo turno, e antes da realização do segundo turno o candidato A, por exemplo, vem a morrer, o que acontece? O candidato mais votado, por exemplo, em terceiro lugar, é convocado para participar do segundo turno. Isso pouca gente sabe, está na nossa Constituição. Se na hipótese dos parágrafo 5º, se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação,
qualificar-se-á o mais idoso. Então, se no primeiro turno houve um empate, bem difícil de acontecer, mas isso a Constituição traz, houver um empate em segundo lugar, aquele mais idoso então passará para o segundo turno. O interessante também que eu separei para vocês, artigo 79, substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Vimos muito na nossa história recente, né, o vice-presidente suceder o presidente da República, principalmente nos casos de impedimento, né, nos processos de impeachment. Parágrafo 1º, parágrafo único do 79. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Atualmente a gente vê o presidente Hamilton Mourão, o general Mourão, ser o chefe aí da questão da Amazônia, da questão legal da Amazônia. Isso foi uma atribuição dada pelo presidente Jair Bolsonaro a ele. Então, isso está esculpido no artigo 79. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara por ordem, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a ordem sucessória que traz o artigo 80. Também, pessoal, ocorrendo vacância dos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, se nos 2 últimos anos de mandato houver a vacância dos cargos, a eleição se dará de maneira indireta, ou seja, através do Congresso Nacional. No próximo vídeo vamos continuar trazendo ainda mais aspectos importantes do Poder Executivo, as atribuições do Presidente da República, e também eu vou abordar, claro que de uma maneira resumida, em virtude do nosso tempo, o artigo 85, que trata da responsabilidade do Presidente da República e algumas questões polêmicas que nós vimos nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!